Em dezembro de 81, colocamos os ingleses na roda. Tá no Como é? ritmo, hein? Tá no ritmo Ah, bom. ritmo não tenho. Mas sabe quem tem ritmo? Quem tem ritmo? O time do Flamengo. Fala, audiência do Diário do Rio. Está começando mais uma live do programa Acréscimos Futebol Carioca por Outros Ângulos. Uma live mais especial porque o Mengão é campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Nós estamos aqui muito felizes, muito dispostos a apresentar o programa hoje. Exalando alegria. Exalando alegria, porque realmente foi uma conquista assim com 2 gols do Gabigol no final e tal. A gente vai falar muito sobre a conquista do Flamengo, projetando já o Mundial. O Flamengo pode novamente enfrentar o Liverpool. É um momento de muita alegria, como vocês podem observar, mas a gente vai também falar de coisas tristes, como o Fluminense, que vai jogar hoje contra o CSA. O Fluminense que tá na zona de rebaixamento? Tá na zona. Tá na zona de rebaixamento. Vamos falar do Vasco, que não jogou nesse final de semana, mas a partida contra o Flamengo acabou, né? Foi o jogo do título do Flamengo. Então o Vasco aí, mais uma coisa pra gente sacanear. Foi campeão em cima do Vasco. Campeão brasileiro em cima do Vasco. E vamos falar do Botafogo, que conquistou uma vitória muito importante nesse domingo contra o Corinthians. Uma vitória que praticamente livra o time do rebaixamento. E agora o Botafogo também não é pra tanto. O Botafogo já pode zoar todo mundo aí. Não é pra Eu tanto. estou aqui com Felipe Lucena. e com o rubro-negro da freguesia, o maior rubro-negro do Brasil, o cara que mais sabe de Flamengo do Rio de Janeiro. Quintino Gomes Freire e já sei o nome de 2 jogadores. E aí, Quintino, você quer contar um pouco? Peraí, falta o... Quem? E o Vapo Vapo. O Rafael Henrique Fernandes está ali nos comentários. Ele que estava em loco lá no Maracanã. Super feliz com o resultado. Tá super feliz. Mandou muitas mensagens dizendo que estava muito feliz. Tá que muito tá- feliz. A alegria do Rafael, como sempre, contagiante. Foi inesquecível. Dá boa tarde aí, Rafael. Boa tarde. Ó, Rafael que volta pra cá, vem pra cá porque... quando a gente Só- for falar de coisa ruim, ele vem pra cá. Aí a gente toca o programa. Bom, agora o sim. Quintino poderia contar a experiência dele. Conta a experiência dele. Você De vê no jogo. rubro-negro. De rubro-negro, não acompanhei nenhum dos jogos. Tem que respeitar isso aqui. Mas está sentado ali pela timidez. Eu acho que o Flamengo já pode disputar a Copa do Mundo Já como pode. nação. A audiência da final da Libertadores foi maior que a audiência final de Copa do Mundo. Eu acho que isso dá ao Flamengo o direito Podia de ter um amistoso, né? Brasil contra o Flamengo. Igual tinha antigamente, os clubes jogavam amistosos com as Exato. seleções. Acho que o Brasil passaria vergonha nesse caso. Mas a gente assistiu 60 minutos do jogo, que a Argentina ficava dando aquele sacode no Flamengo, e a Ivana, ela decidiu... O nível de interesse. Não, porque a Ivana, ela tem a seguinte teoria, que quando a gente não assiste o jogo, o Flamengo faz gol. E fez. Aí botamos de volta na Globo, né, pra assistir o gol, e ela falou, tira, porque senão não faz mais gol. Aí tiramos, botamos de volta no Netflix, o Gabigol fez o outro gol, voltou pra Netflix, voltamos. Aí sim, assistimos que o jogo tá Nesse terminando. momento, a torcida inteira do Flamengo tá pedindo pra vocês não verem jogo nenhum mais. Quando chegar o Mundial, Teve um jogo também do Flamengo que ela decidiu assistir de costas. né? Só ouvindo, porque se ela visse, não faria gol. Cada um com a gente. Eu estou vendo um momento histórico, né? Aí Tô vendo- viu. Mas viu, né? Viu? Era uma alegria que eu nunca vi tendo olhando para mim. Ó, só pra contextualizar, se você tava em coma ou chegou de Marte hoje, o Flamengo venceu o River Plate no sábado, final da Libertadores por 2-1, jogo lá em Lima, com 2 gols do menino Gabigol, nos últimos minutos ali de jogo, e depois de 38 anos voltou a conquistar a Taça No Libertadores. mesmo dia, né? No mesmo dia que havia ganho o DT1, ganhou. 23 de novembro, exatamente. E no domingo, ontem, popularmente conhecido como ontem, tivemos uma grande festa aqui no centro do Rio, na Presidente Vargas, com milhares de rubro-negros aí comemorando. E o fazendo Witzel, festa. E o Cristiano. Witzel também, que ficou no vácuo lá com o Gabigol, viajou com a delegação, subiu no trio elétrico, tava lá também o nosso glorioso Tentou se governador, promover em cima do Flamengo. tentando se promover. Mas é isso, Flamengo campeão. E o Flamengo agora, dia 17, já tem jogo para enfrentar, não sei quem no Mundial de Clubes, acho que nem tá definido ainda. Não, tá. Mas já dia 17 já tem Mundial de Clubes, porque agora é pertinho, né? Antigamente a Libertadores era no meio do ano e tinha mais de 6 meses para se preparar, agora não. Mas o Flamengo já é um time pronto, vai enfrentar o Liverpool, a gente não sabe se esse Liverpool vai vir com o time reserva, vai vir com o time titular, o time misto. Mas, amigo, o Flamengo é campeão e também o Flamengo sem jogar foi campeão ontem, Campeonato Brasileiro. Campeão em cima do Vasco, é bom deixar ressaltar. com a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras. O Grêmio venceu o Palmeiras por 2-1 em São Paulo. E aí, matematicamente, selou o título rubro-negro. O Flamengo, ou seja, em menos de 24 horas,
foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, feito inédito. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro ali com asterisco. Com asterisco. É bom lembrar. Você confia na STF? Você acredita na STF? Não, a questão não é acreditar no STF, mas a taça tá lá no sala de troféu do Mas esporte. a gente tem a taça de bolinha. Aí é Quem complicado. jogou a Libertadores do ano seguinte foi o Sport. Entendeu? Aí como é que acontece? A taça tá com os caras lá. Mas porque o que vale ganhar o campeonato. E o Flamengo vai fazendo história e deixando os seus rivais fulos da vida. O Flamengo que agora vai enfrentar o Ceará, né? Vai ter quarta-feira, os ingressos Jogo pra fazer festa. pra fazer festa, né? Já tem esgotado o ingresso, né? Vendeu, já tá até o com momento já tinha vendido 52 mil. né? Já vai esgotar nas Vai próximas esgotar. horas, certamente aí. Não tem... Infelizmente vocês não podem ver a cara do Rafael de ódio aqui. Ó, tem alguns comentários aqui. A Norma falou, viu o Flamengo, o River Plate, que foi um golpe, não entendi nada. Obrigado, Norma, O River pela Plate disse participação. que foi um golpe acontecido no sábado. O River disse que foi um golpe que aconteceu no sábado. O Flamengo atropelou o River. Não foi golpe. No Foi golpe ou finalzinho, o Flamengo foi lá e fez 2 gols e matou o River. A Lívia falou que a gente deveria ter chamado ela para participar dessa live. A Lívia, que é uma deveria. grande A flamenguista. Lívia é uma grande flamenguista. Tá aí, vocês poderiam ter chamado no lugar de alguém que não entende nada de futebol como E ela eu. falou, Rafael, tô aqui, hein? É um bom momento para pagar um pudim, ela falou. Rafael, pra quem não sabe, é muito fã de pudim, né? Sim. E do Vasco. E do Vasco. E o Bernardo falou que estão deixando a gente sonhar, estão deixando o Flamengo sonhar. Não, o Flamengo já sonhou, não é já sonho. realizou, Já realizou o sonho, Bernardo. Agora é só alegria. E o Flamengo, cara, surgiu uma informação ontem no blog do Juga Kfouri que o Flamengo estaria interessado no Neymar. Neymar que tá lá no PSG. Não. Tá triste lá no PSG. Inclusive emprestando lá o menino Reinier pro PSG e pegando o Neymar lá por empréstimo. O PSG, inclusive, bancando boa parte do Daqui a salário. pouco a gente vai debater se o Neymar tem vaga nesse time do Você Flamengo. imagina o Neymar nesse time do Não, Flamengo? o Flamengo não quer Neymar, não. Pra que Neymar, cara? E o Vai Fred Luz, abrilhantar ainda mais esse time. Porra, Neymar. o Fred Luz, nós entrevistamos no final de semana, que entrou no ar a entrevista ontem, no Mesa Viva, ele falou em off que o Cavani já se ofereceu pro Flamengo. O Cavani, grande atacante uruguaio. Eu já ia do perguntar mundo, quem é Cavani. Um dos grandes atacantes, melhores atacantes do mundo hoje, se ofereceu pra jogar aqui. Ele é amigo do Arrascaeta, eles são uruguaios, jogam juntos na seleção. Porra, Ele se dá um bom ofereceu pra churrasco, jogar hein? aqui. Bom churrasco. Bom churrasco. Cara, o Flamengo agora vai dominar o mundo. Já vai dominar agora, em dezembro, provavelmente. porque- Agora, eu vou falar assim que eu assisti o jogo, tava dando muita raiva dos argentinos, né? Com aquela mania de ficar A enrolando. catimba, é. Agora eu te pergunto, vocês entendem? Como alguém enrola um jogo que tá 1x0? 1x0 não é vitória, né? Como se provou. Mas é que o 1x0 tava 1x0 muito propício pra eles. O Flamengo não ameaçou no segundo. Quase foi ameaçar já no final do segundo tempo. Então tava muito tranquilo. Aí eles começaram a cozinhar o jogo, só que eu Mas acho os que caras começaram, foi cedo demais. fez 1x0 14 minutos, depois o jogo todo foi isso. E dava raiva, porque eles paravam, ficaram catimbando. Aquela coisa assim. É o estilo de jogo deles. Mas o Flamengo não ameaçou, né? Foi natural até eles relaxarem um pouco, o Flamengo não ameaçou. Foi tática. Ó, e falando, Pode ter sido. e falando do jogo em si, já que vocês estão falando aí que o River enrolou, que o Flamengo... O Flamengo, isso não importa os flamenguistas, porque eles são campeões, Libertadores e Brasileiro, mas o Flamengo não jogou bem, essa que é a Não verdade. jogou nada. Não jogou nada. Jogou O Flamengo... Foi um dos motivos da Ivana pedir pra ver Declau, série sobre a Rainha Elizabeth, muito boa. Vendo no lugar do jogo, que ela não aguentava mais. O River tava ganhando todos os espaços, ganhando todas as divididas, conseguindo promover ataques e levar perigo ao gol do Flamengo, e o Flamengo paralisado. A partir ali não sei se você vai acordar comigo, mas da metade do segundo tempo, é que o Flamengo parece que deu uma despertada Deu uma e começou acordada, a ameaçar. mas ainda mais. assim- Eu parei de mas, assistir. mas ainda Mas ainda assim, assim não criou chance. oferecendo contra-ataque É. pro River Plate. O River Plate teve boas chances. Inclusive, queremos deixar aqui as nossas felicitações ao Lucas Prato. Todos nós te amamos, porque assim, só que não. Rafael, você diria que o Flamengo jogou sábado o River? É a piada que ele faria, ele vai responder, ó. Você diria 3 isso? dias pra pegar o microfone. Diria. Só que foi campeão, né? Então, o que importa, né, pros torcedores, infelizmente, é isso. Infelizmente eu ser campeão não é nada, né? A Lívia comentou aqui que o Flamengo é campeão na porra toda e que os antes da transmissão vão ter que aturar os flamenguistas. Vão, não, a bandeira aqui. Que antes, Olívia? A gente tava com a bandeira Tem aqui, que ó. Que isso aqui é engolir. Flamengo, Olívia. Isso aqui é Flamengo. O Cleiton Japa falou amistoso do Flamengo agora só no Brasileirão. Vai jogar só amistoso agora. Pois é, Foi vai, campeão, tá. tem 5 jogos aí, O amigo 4 internado jogos, ele vai poder treinar aí pro Mundial. Mundial, vai vai ser poder um treino de luxo. né? descansar o elenco titular, botar os reservas. Vai poder rodar esse elenco aí. A Lívia tá perguntando cadê o David e o Rodrigo pra poder zoarem a gente aqui, que são os amigos. Pra serem zoados, né? Que são vascaínos também. O que eu Como acho que foi pra vocês que até lá 30 minutos, 40 minutos do segundo tempo,
já tinham preparado todas as piadas que vão fazer Eu hoje. já tava fazendo piada durante o jogo, cara. Eu tava vendo o jogo com um monte de amigo flamenguista e já tava sacaneando durante o jogo. Mas Cara, aí quando tomou o primeiro gol, eu fui sacaneado. eu sei que eu mandei um pessoal mandando aquele cheirinho. No final do jogo eu mandei o clássico chupa. Só foi esse comentário, acho que precisava demais. No meu caso, eu não posso nem falar muito porque, na verdade, eu não assisti o jogo, não sei se vocês sabem, eu tava vendo o Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá pela Série B. Tava passando no mesmo horário. no Sport TV no mesmo horário. Então, eu acabei com os fogos ali, eu acabei sabendo. O Botafogo do Ribeirão Preto seria maior que o Botafogo do Rio? Não, jamais. Inclusive é inspirado no Botafogo aqui do Rio. A Lívia tá cornetando aqui, ó. Perguntou quantas defesas difíceis o Diego Alves fez. Ela tá cornetando que a gente tava falando da superioridade do River. É que a querida amiga internauta Lívia, sendo clubista, né? Como ela tem que ser mesmo, entendeu? Ela é torcedora, É né? isso aí, é clubismo. Mas, Olívia, nós estamos aqui para analisar imparcialmente. E o Flamengo não jogou nada. Ganhou, legal, tá todo mundo feliz. Não, o teve Flamengo festa, jogou nos mas 40 não jogou minutos nada. finais. Não jogou nada. O Flamengo, ó, o gol do Flamengo, o primeiro gol foi um contra-ataque que o Lucas Prato deu mole, perdeu a bola. O Então, ídolo de vocês é o Lucas Não Prato. teve grande mérito do Flamengo, foi mais vacilo do... Ah, mas até aí o primeiro gol do River também foi um gol de... Mas agora foi trabalhado o River. troca Não, de trabalhou, passe. teve um azar ali do... Eu acho que o primeiro gol do Flamengo, embora o Lucas Prato tenha dado uma enorme contribuição, a jogada foi até trabalhada ali. Ah, o Henrique a dando jogada- passe, o Arrascaeta desesperado se jogando e encontrando o Gabigol ali pra fazer o gol. Mas assim, foi original. O River tava no ataque, né? Então o Lucas Prato perde aquela bola e pegou a defesa do River. Sim. Agora eu acho que eu posso sair, né? Porque eu não tenho mais nada pra falar. Só sei isso. O Flamengo ganhou 2 a 1. Acabou o estoque do O Flamengo de é conhecimento. bicampeão da Libertadores. Primeiro bicampeão carioca da Libertadores, porque o Vasco não é. Aquele título de 49 não vale nada, não era Libertadores. E aí? Vai deixar? O Flamengo é heptacampeão, apesar do que diz o STF. E a passagem para quem quiser assistir em Doha, você vai gastar aí por volta de 20 mil reais. Já pedi emprestado pro Luciano, mas infelizmente ele não tem o dinheiro. Não tenho, cara. Se tivesse, te emprestava. Você, flamenguista, que vai assistir o jogo, quer acompanhar o Flamengo no Mundial, que a gente não tá fazendo uma pesquisa aqui da passagem, hospedagem, ingresso, deu por volta disso aí, mais de 20 mil reais. Então, prepare-se. Agora, ó, o Quintino tá saindo 20 mil pra ver o primeiro jogo. e tá chegando o Rafael Henrique Fernandes com toda a sua animação e empolgação para nos contagiar nesse programa. E aí, Rafael, tudo bem? E aí? Como é que você tá? Feliz com a vitória do Mengão? O que você acha? Eu acho que você tá muito feliz. Então tá, você tá dizendo. Primeiro gol no primeiro momento meio chute. Lá pra E mim, o que Pinola acontecia. se enrolou todo lá. O Pinola errou primeiro. A bola veio em direção a ele, ele não Sem conseguiu tempo, cortar, a bola perdeu o tempo. O Pinola que estava sendo o melhor em campo. Havia ganho todas Tava as jogando jogadas muito do o zagueirão do River Plate. Gabigol. Mas foi no perder a segundo última gol- bola. Mas aí, amigo, tava jogando muito o jogo inteiro. Perdeu a última bola, pronto. Acabou, Pereba, virou o Pereba do Ele jogo. teve, acho que aquele foi excesso de confiança. Ele foi cabecear pro meio da área achando que ele ia chegar, que ele tava ganhando tudo mesmo, tava confiante e não chegou. O Gabigol chegou antes dele. No manual do futebol, você não tira a bola pro meio da área, né? Você tira pra lateral, pra cima, você rifa pra outra direção, não pro meio da sua área. E ele fez isso, o Gabigol chegou chutando, fez o gol e... Assim como o Bruno Henrique e o Gabigol, que são jogadores brilhantes aí no Flamengo nessa temporada, o Bruno Henrique fez a jogada do primeiro gol, deu o passe açucarado pro Arrascaeta, Grande depois passe, o grande passe do Arrascaeta Bruno dá o Henrique. passe pro Gabigol, e o Gabigol fez os 2 gols, vai falar o quê? Mas nenhum dos dois jogou bem, né? Nenhum dos dois. Os dois O Gabigol, deixaram a desejar. inclusive, o sobre Gabigol... Os dois deixaram a desejar. Sobre a sua análise, o Paulo Brasil comentou aqui, o que ganha jogo é gol, não adianta jogar bonito. Nesse caso foi, né? Deus- Fazer o quê? Falar o quê? O que é que eu O Flamengo falo? não jogou nada, mas foi campeão. É isso aí. Cara, a gente tá falando aqui... Quem aqui tá vazando o áudio? É o Quintino. Ah, tá. A gente tá falando aqui do jogo e tal. O Flamengo não jogou bem, evidentemente foi campeão, claro, mas não jogou bem. Mas a gente pode destacar algumas peças ali, por exemplo, acho que o Gerson, antes de sentir ser substituído, e mesmo com o vacilo Ele no tava gol do River jogando Plate, bem. Ele tava jogando Ele bem, é o né? jogador que mais aparecia Eu no acho que era meio o mais campo, lúcido no meio de campo. que também, tentava exatamente. alguma Tava mais coisa. tentando jogar. Teve uma arrancada que ele deu que ele, no último passe, no último toque da arrancada, ele adiantou demais e não conseguiu entrar na área do River. Mas ele já vinha desde o meio carregando a bola, limpando, abrindo espaço. Foi de fato o melhor em campo, eu acho. O Flamengo sofreu muito com a marcação do River Plate, sobretudo ali na saída de bola. O Flamengo provou do próprio veneno dele ali na saída de bola, né? O Flamengo Fazer teve marcação sérias alta. dificuldades, principalmente no primeiro tempo. O Rafinha tem muita Sai jogando. dificuldade, o O Arão Felipe teve Luiz muita nem parecia que estava em dificuldade. campo. Exatamente. E o Gerson era esse jogador que Tava tentava se tentando abrir desvencilhar.
Ele conseguiu alguns bons dribles ali no meio de campo, que ele conseguia abrir a defesa do River Plate em determinado E era o momento do único jogo. jogador do Flamengo que estava conseguindo ganhar divididas, porque o River estava ganhando todas as divididas. A segunda bola era sempre do River. Antecipando também, né? A zaga do River tava antecipando todas as jogadas, sobretudo no Gabigol, cara. A bola não tava nem chegando nem nele, chegando no coitado. Não, a atuação brilhante do Pinola. O Pinola anulou o Gabigol. E aí, Tava jantando o Gabigol. e aí no segundo tempo, o ritmo começou mais ou menos parecido. Achei o Flamengo um pouco mais disposto, claro. Porque deve ter tomado uma bronca do Jorge Jesus, né? Mas aí quando. E também fica um registro aqui para a torcida do Flamengo, que cantou muito, sobretudo no segundo tempo ali, quando viu que o time estava mal realmente. E aí parece que deu uma chacoalhada jogando. Pô, não é possível que a gente vai jogar mal a partida inteira, né? Vamos pelo menos, pô, jogar uma bola na área lá para ver o que acontece. Vocês acham e tal. que foi mais mérito do Flamengo ter acordado pro jogo ou o River deu uma relaxada? Porque o River no primeiro tempo estava dominando completamente, o Flamengo não estava conseguindo jogar. No segundo, teve a partir dos 30 minutos, o Flamengo conseguiu uma reação ali. A gente sabia que o equilibrar mais Flamengo o jogo. provavelmente iria fazer uma pressão no segundo tempo. Todo mundo foi pensando que o segundo tempo já seria desde o início o massacre do Flamengo. Mas eu acho que também houve um pouco de relaxamento por parte do River. Eu acho que foram O River mudou muito a postura no segundo tempo comparado ao primeiro. Em algumas jogadas parecia que os jogadores do River estavam até cansados, os caras estavam indo devagar pra bola. O River cansou, claramente E cansou. o Flamengo um pouco melhor no aspecto físico. Até Sim, porque o não dá, Flamengo- não dá pra imprimir esse ritmo de marcação a partida inteira, né? Pô, o River marcando o Flamengo, antecipando todos, tá? Aí os caras, tem uma hora que eles ficam cansados. E nisso aí, acho que o Flamengo também teve esse despertar aí, esse clique. E o que fez a atuação do River no primeiro tempo ser tão boa é que o River fez o gol no início, mas continuou atacando o Flamengo. Ou seja, o Flamengo provou do próprio veneno. O Flamengo, que geralmente faz gols e continua pressionando o adversário, o River fez isso no primeiro tempo. Então o Flamengo ficou meio perdido. Estava sofrendo uma atmosfera que geralmente ele impõe aos adversários. Não estava conseguindo saber lidar com isso. O Flamengo, até no momento em que ele estava fazendo uma pressão, entre aspas, ali no River, ele estava oferecendo contra-ataque pro River. Tanto é que o primeiro gol do Flamengo nasce de uma roubada de bola de um contra-ataque do River, do Lucas Prado. O Lucas Prado estava com a bola ali no meio de O campo. Flamengo provavelmente jogaria a prorrogação, porque se o Gabigol não tivesse feito o segundo gol, ia para a prorrogação e não para os pênaltis direto, sem volante, porque não tinha mais Arão. O Diego, que seria o primeiro marcador do time do Flamengo, e ele não é marcador. Né? Então Inclusive faz muitas faltas. o Flamengo jogaria muito desguarnecido na prorrogação. O Rodrigo comentou aqui que o Lucas Prata é o novo Diego Souza. Ah, é. O Lázaro tá falando, dando boa tarde, tá mandando um alô pra Boa você. tarde, Altair, Lázaro, meu primo. Falou que tá sacaneando a gente aqui. Tem que É flamenguista, chorar, fanático. criticar se quiser, mas o Flamengo conseguiu o resultado e é verdade. Aqui a gente não chora nem critica, só analisa imparcialmente. Rogério Lisboa falou, valeu Rafael. E a Valeu, Rogério. todos Um os abraço aí, amigos. campeão da Um abraço. Libertadores. Ele falou que queria uma camisa do Diego. Uma camisa dele, acho que tá te pedindo uma camisa do Diego do Flamengo. Aí, ó, uma camisa Aí do é Diego pra ele. difícil, Você não é cara. amigo do Diego? Você sempre tá colado com ele lá? Infelizmente Falou não que sou. Tá feliz em participar do programa, Rogério Lisboa. Pô, nós ficamos felizes com a sua participação, do amigo Esse internauta. programa de vocês, de 0 a 1000. Não. Dá de 1000 a 0. Dá de 1000 a 0. O Rogério falou isso? É, o Rogério falou isso. Valeu, Seu Rogério. primo comentou de novo aqui, o Lázaro, falou que para não adianta chorar, que, enfim, tá comemorando a vitória dele. Aqui a gente só analisa imparcialmente, como sempre fizemos. Inclusive estamos com a bandeira do Mengão aqui, pô. Depois que Alívio. vai terminar o programa, a gente vai jogar essa bandeira, né? A Lívia comentou que o Flamengo entendeu o que precisava fazer no jogo e fez a bola chegar no Gabigol e no Bruno Henrique. Sim, o jogo inteiro faltou a bola chegar nesse jogador. A partir do momento que O Flamengo chegou, entendeu isso faltando 10 minutos pro jogo. Até então a bola não estava chegando. Não tava porque chegando. Então o ela- Flamengo ela só jogou comentou bem aqui. durante 10 minutos. Os 10 últimos que minutos. foi o suficiente É. pra ser campeão. E ela também comentou que o mais curioso é que o River estava mais descansado que o Flamengo. O River vinha numa sequência de jogos, de uma sequência menos intensa de jogos, né? A gente sabe Vale lembrar que o calendário eles brasileiro tem estão- muito jogo. Eles estão no meio da temporada, né? Os times argentinos. Porque o calendário deles é similar ao europeu. modelo Então, europeu. teoricamente, eles estão menos desgastados que os jogadores do Sim, Flamengo. foi E aquela- no jogo não pareceu isso. Foi o que ela Pareceu comentou, contrário. assim. No final, o River pareceu que tinha cansado. Mas é aquela coisa da marcação mesmo, cara. O River atuou, pelo menos ali durante uns 70 minutos, num ritmo muito intenso, cara. E não dá pra manter. Se esse jogo fosse pra prorrogação, o Flamengo tinha grandes chances de vencer também, porque o River já tava andando, cara. O Tava... Rogério falou que o Flamengo ganhou na sorte, que ele é flamenguista e assume isso. Olha aí, Sorte eu acho que é exagero, Rogério, mas... ó. A sorte de campeão também. Também teve... Foi uma coisa que chamou a atenção isso, porque o Flamengo até então vinha ganhando porque vinha jogando bem. Não tinha ainda vencido uma partida Sim. no coração. O Flamengo mereceu ser campeão brasileiro. Deu um baile aí nos times brasileiros no Brasileirão.
E mereceu ser campeão da Libertadores, mas não pela atuação na final. A atuação na final foi muito aquém comparada às outras, né? Pelo menos minha opinião, não sei se vocês concordam. Sim, foi. Mas, Não, com certeza. mas a campanha como um todo, o Flamengo mereceu ser campeão. Eu acho que o Flamengo teve, principalmente nos confrontos contra o Inter e o Grêmio, que o Flamengo foi amplamente superior, porque a primeira fase do Flamengo não foi também, né? Não, se classificou em primeiro do grupo, né? Classificou Apesar de não primeiro. ter sido uma Perdeu brilhante, pro tanto que o Peñarol, Abel perdeu foi pra demitido. LDU, Tanto que o Abel foi demitido. Não foi uma primeira fase brilhante, classificou em primeiro. Beleza. Aí pegou o Emelec, foi um sufoco danado. Era Passou até dos pênaltis. o Nos começo pênaltis. ali do trabalho do Jorge Jesus. E aí, a partir das quartas, quando pegou o Inter e Grêmio, aí a equipe já estava engrenada, né? O Jorge Jesus já estava com mais tempo para trabalhar. Já estava trabalhando esse time há mais tempo. E contra o Inter e o Grêmio, o Flamengo foi absoluto, assim. Contra o Grêmio, então, nem se fala. E nesse jogo contra o River, não, assim, o River teve a superioridade da maior parte do tempo, mas o Flamengo foi muito feliz ali de, no final, conseguir fazer esses Isso é um gols. futebol. O futebol tem dessas coisas. Muito uma bom. desatenção, duas desatenções. Duas desatenções, exatamente. 2 minutos. enfim. Duas falhas técnicas do adversário. E cabe ao Flamengo, bom time que é, o elenco de qualidade que tem, aproveitou essa. Tem time que não aproveita, né? Outra coisa é... O Gabigol, realmente, durante o jogo, mal pegou na bola, foi anulado. Não foi, nem foi só o Gabigol. O Bruno Henrique, Bruno tudo Henrique que ele também. tentou, ele quase não conseguiu Sim. desenvolver O comparado Bruno ao que Henrique ele acho que faz. é um caso até pior, porque ele volta mais pra buscar jogo e ele teve mais O oportunidade. Arrascaeta não fez nada em campo, deu assistência, mas não vinha fazendo nada. Só que futebol é isso. O cara é craque, Então, mas aparece em um lance. Eu ia falar do Gabigol especificamente. É o goleador, né? Teve uma bola pra fazer, ele fez. Teve outra bola pra fazer, ele fez. Mas eu acho que a partir do momento, aquela parte que a gente está falando da metade do segundo tempo, quando o Flamengo começou a ter mais a bola e começou a incomodar mais o River Plate, aí esses jogadores, todos eles apareceram ali, mesmo que seja em poucos momentos ali. O próprio Arrascaeta, o Everton Ribeiro apareceu muito bem, o Gabigol nem se fala, fez 2 gols, e o Bruno fazer o que tinha feito no restante da temporada ali, pelo menos. Que é chegar tocando a bola, incomodar E a defesa sufocar. do River, sufocar. Isso aí. Foi por pouco tempo, mas foi o suficiente para garantir o E time. acaba sendo também o diferencial de um time que é bem treinado. Sim. E independentemente de ser bem treinado, tem jogadores decisivos, tem Exatamente. craques. Porque uma hora ou outra o seu esquema tático, a sua filosofia de jogo, a sua estratégia pode não funcionar, mas aí você tem um craque que decide Exato, numa exato. bola, que resolve numa bola que apareceu limpo pro Gabigol, ele marcou. O Gabigol, eu estava até conversando com alguns amigos flamenguistas ontem, estavam comparando, já que é a mesma função em campo. Não a mesma característica de jogo, mas a mesma função, com o Hernani Brocador e com o Adriano, que foram 2 jogadores aí recentemente centroavante que fizeram sucesso pelo Flamengo. Acho que o Gabigol é muito mais jogador tecnicamente do que o Brocador, né? E do que o Adriano, acho que não. Acho que o Adriano é o melhor deles. O Adriano é um jogador de Copa do Mundo. O Adriano era um craque para a função dele em campo. Segurava a bola, sabia jogar, mais até do que o Gabigol. Mas o Gabigol tem um mérito que o posicionamento dele em campo é muito bom. Dificilmente ele fica impedido. Ele poderia estar impedido naquele lance do primeiro gol. Sim, Ele foi exatamente. inteligente. Ele foi inteligente. Ele é ele foi inteligente nesse ponto, eu acho que vale destacar isso Verdade. no Gabigol. Ele é sempre muito inteligente no posicionamento dele em campo para um E centroavante. o Gabigol, ele tem bom passe também. Também. Ele tem bom passe. Não, ele é sabe o cara que se jogar, ele movimenta, sabe pegar a ele não bola e pensar Ele e- não é só aquele pivô, até porque ele nem tem Ele tamanho. é um centroavante canhoto, então isso faz lembrar o Adriano. O Adriano era mais jogador, que o Adriano acho que tinha uma finalização mais potente, sabia fazer uma jogada individual até um pouco mais qualificada do que o Gabigol, mas o Gabigol é um centroavante bom, um centroavante com O Gabigol capacidade de nem disputar vaga na Ele seleção. nem é o modelo clássico de centroavante. O cara Ele se grandalhão. movimenta bastante. Ele lembra muito o instinto segundo atacante que tinha no futebol brasileiro, que era quando jogava mais... O Flamengo até joga com uma dupla de ataque hoje em dia, mas é um pouco diferente do que era... O Flamengo, bem diferente. lembrado disso aí, o Flamengo resgatou a formação Dupla 4-4-2. de ataque, sim. Porque no papel tático, o Arrascaeta não é um meio central, ele é um meio que cai pela esquerda. O Everton Ribeiro é o meio que cai pela direita e os 2 atacantes, o Bruno Henrique e o Gabigol, eles se Embora movimentam o como se Bruno fosse um Henrique quadrado volte, mesmo. O Bruno Henrique volta um pouco mais pra recompor, Isso. faz a função de ponta. Mas como se fosse 2 atacantes, não é aquele tri de ataque. E o Gabigol lembra muito esse jogador, que era o cara que não era o camisa 9, era o segundo atacante, mas que também fazia muitos gols, que se movimentava um pouco mais, que era mais habilidoso. Saudosas duplas, que sempre tinham um assim e um mais grandalhão, mais de área. E o Flamengo tem isso com o Gabigol. E a Lívia comentou aqui que... O David, na verdade, comentou que tá aqui por livre e espontânea pressão dos amigos flamenguistas. E a Lívia sacaneou ele, falou que chamando ele pra ir pra nação, vem pra nação. Cara, a gente tá falando muito do time do Flamengo. O Ah, Quintino também comentou aqui, ó. Você já tinha dito que para o Flamengo o único jogo seria ruim. A gente falou aqui. A gente achou que seria ruim sim, porque o time, eu pelo menos, na minha opinião, porque favorece o time que joga menos, né? Um jogo só favorece quem joga menos. 2 jogos a qualidade se impõe.
Tem Num mais jogo chances só, das num jogo qualidades só, aparecerem. geralmente o time inferior tem mais chances, porque e o River é um pouco inferior ao Flamengo, pouca coisa, mas é. E poderia se favorecer disso, fazer um gol, se segurar, se fechar. Em 2 jogos, não, 2 jogos o Flamengo conseguiria se impor no segundo jogo, caso eu perdesse o primeiro ou empatasse o primeiro. A gente tá falando do jogo, que o jogo do Flamengo não sei o que jogou mal, mas foi campeão, papapá, fez história. Quem fez história também foi o Jorge Jesus, né? Porque veio aí pro Flamengo esse ano, trabalhou, teve poucos, completou nem um ano ainda no cargo, já tem 2 títulos, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Ele até se tornou cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro na manhã desta Isso. segunda-feira. Jogando e fazendo o Flamengo jogar um futebol muito bonito, não é só o time que Ele ganha. tem muito mérito nessa Tem conquista. muito mérito. Vocês acham que ele criou uma revolução na forma de treinar os times aqui no Brasil? Porque a gente tem os treinadores brasileiros que estão muito naquela coisa, vamos jogar... O próprio Palmeiras, que tem um super elenco também, tem um investimento muito alto, mas que não consegue jogar. Ontem, inclusive, perdeu para o Grêmio. Eu acho que o Jorge Jesus veio meio que para tirar os treinadores brasileiros de uma zona de conforto, talvez, Sim, né? Com certeza. Para dar uma sacudida no mercado de treinadores do futebol brasileiro. Precisou vir um estrangeiro para fazer isso. Com certeza. Não sei se dá pra falar que é uma revolução, mas realmente ele chega com uma porque assim, historicamente os técnicos brasileiros não são grandes treinadores. Eles são motivadores, são ou o cara muito motivador ali, ou o cara boleirão que entende a língua dos jogadores, conversa, resolve na conversa, ou vez ou outra você tem ali o Luxemburgo, como era antigamente, que tem uma visão um pouco diferente. Mas, no geral, o técnico brasileiro é limitado nesse quesito. E o Jorge Jesus chega com estratégias, com uma filosofia de trabalho diferente. E com certeza isso vai motivar, vai acordar os técnicos brasileiros a se ligarem nisso. Porque senão vão ficar ultrapassados e vão começar a vir mais técnicos estrangeiros. Dá pra ver que no topo da tabela do brasileiro tem 2 estrangeiros, que é o Jorge Jesus e o Sampaoli, que é argentino. A escola de técnicos argentino é bem melhor que a do brasileiro. Porque você pode ver o próprio River, que fez frente com o Flamengo ali. Um time com um investimento bem menor, um time com... peças bem menos famosas em campo, mas conseguiu fazer um jogo de igual para igual, até melhor em boa parte da partida, porque tem técnicos que fazem esse trabalho diferente. No Brasil ainda não tem, o Brasil ainda engatinha nisso, é devagar. O Tite ganhou muito destaque por ser um pouco diferente também, e agora eu acho que o Jorge Jesus vai motivar os brasileiros a acordarem, ou então vão ficar para trás, vão perder cada vez mais mercado, vão perder cada vez mais vaga no Brasil. Vocês acham que é uma tendência de virem treinadores gringos para o brasileiro? O Flamengo, inclusive, já é campeão. Sem contar os outros que já passaram por aqui. Também tem isso, né? Eu acho que é uma tendência. O próprio começarem... Paulo Bento já treinou o Cruzeiro, não teve sucesso. Exatamente. O Balsa. Mas aí que tá. Os treinadores que já treinaram clubes brasileiros e os treinadores estrangeiros, eles não tiveram muito sucesso, né? Então, isso que eu ia comentar agora. Eu acho que vai virar uma onda, assim, uma tendência, vão começar a vir mais técnicos estrangeiros pra cá. Só que não é só porque o cara é estrangeiro que ele é melhor que os brasileiros. Tem que ser bom técnico, não adianta. Tem muito inglês que é técnico, que é mau técnico. E inglês é uma escola famosa por tática e tudo mais, mas tem muito técnico inglês que não é bom técnico. Tem técnico argentino que não é bom técnico, técnico português, vários são ruins. Então não é porque o cara vem de fora que ele também é bom. Tem que escolher bem, como o Flamengo escolheu bem com o Jorge Jesus, como o Santos escolheu bem o Sampaoli. E funcionou. Tem que saber o que está procurando. Não é só chamar o cara, é gringo, vem pra cá, vai dar certo. Não é isso. Até porque tem técnico gringo que já treinou o Brasil, que se for comparado com alguns brasileiros, sobretudo da nova geração, também eles não devem nada. Tem muito técnico brasileiro novo. Por exemplo, eu acho que o Fernando Diniz é mais técnico que muitos argentinos ou uruguaios que vieram treinar times brasileiros recentemente. O Aguirre foi muito mal no Inter. O Gareca, que é da seleção peruana, foi muito mal aqui no Palmeiras. Enfim, não quer dizer que o cara vem também... Tem técnico brasileiro novo que não deve nada para técnico gringo. Tem que saber escolher, tem que saber ser bom técnico e que Jorge Jesus motive os técnicos brasileiros a melhorarem. E essa nova geração também surge com novidade, com ideias novas, porque também ficar nessa mesmice, jogar por uma bola. O Palmeiras jogando chega a ser irritante. Um time que tem, se defendendo, jogando por uma bola, sem posse de bola. Ontem o Grêmio na casa do Palmeiras teve mais posse de bola que o Palmeiras, em boa parte do jogo. Não dá pra achar isso numa boa, isso de boa. O diretor do Palmeiras já disse que ele continua no que vem, então torcida palmeirense se prepara que Deus nos acuda aí. O Renato Gaúcho é um técnico brasileiro que é um pouco acima da média, mas teve o confronto direto com o Jorge Jesus, ficou claro que ele ainda não é tão bom quanto o português. E também a gente tem que levar em conta que
que o Jorge Jesus e o Sampaoli são caras acima da média no quesito mundial até, não é só no Brasil. São técnicos Assim, que se destacariam em qualquer país. recentemente, quem conseguiu fazer frente ao Jorge Jesus aqui no Brasil foi o Luxemburgo, né? No 4x4. 4x4. Deu sufoco Então, no Flamengo, conseguiu fazer 4 gols no Flamengo. É um técnico antigo, um técnico Luxemburgo- já Então, mas o Luxemburgo é um né? técnico brasileiro que sempre teve uma visão mais tática. Seja um boleirão também, ele tem uma visão mais tática, mais de analisar, de estudar futebol, embora ele desdenhe um pouco disso também, de não preciso estudar nada, eu já sabia isso na minha época, mas ele entende mais do que a boa média dos técnicos brasileiros. E ele é um pouco diferente, o Renato Gaúcho é um pouco diferente nisso também, o técnico que observa mais, mas no geral o técnico brasileiro ele sempre foi aquela coisa de dar a camisa para os melhores e faz um discurso motivador no vestiário e espera que os caras resolvam em campo. E não é assim que funciona. O futebol evoluiu muito para funcionar assim. Por muito tempo o futebol brasileiro se deu bem por isso, porque tinha bons jogadores e os caras resolviam em campo. Só que agora isso acabou. Agora o futebol está muito mais tático, muito mais estratégico. Se você não tiver uma cabeça pensante do lado de fora no banco, não vai dar certo. Ó, o Flamengo foi campeão da Libertadores, camisa aí pela cidade, mas Tem agora vários hoje aqui no centro. mas agora tem o Mundial, que o Flamengo pode ser que enfrente o Liverpool. O Flamengo tem que passar pela semifinal. Já tivemos muitos casos de times aí, O Atlético Mineiro, brasileiros que é uma e não, argentinos também. O River caiu numa Na semifinal uma vez. semifinal, o Atlético Nacional também caiu. Então, times que perderam já na semifinal não chegaram nem a enfrentar os europeus. A gente estava discutindo aqui se o Liverpool vem com o time titular, se vem com o time reserva, questão de calendário e tal. E até por uma questão cultural, que o europeu não dá muita importância pro Mundial de Clubes. Se o Liverpool vier com o time titular completo, o Flamengo tem chance contra essa equipe? Como é que vocês projetam essa eventual disputa aí? Só um comentário do Quintino aqui que eu tava falando muito na hora, não li. Ele falou que Jesus motive e chega a ser algo bíblico. A motivação de Jesus vai iluminar o futebol brasileiro, João de Deus, que é o auxiliar. que é auxiliar dele. Eles vão Abençoar santificar, abençoar o futebol brasileiro. Mas digam aí, Flamengo e Liverpool. O Liverpool completo. Tem chance o Flamengo. Tem chances. Tem tudo para ser um jogo aberto, um jogo até Sim. de gols, de bastante gols, teoricamente, porque são dois times bons, né? O Liverpool tem um goleiro muito bom, em boa fase, que é o Alisson, tem o considerado hoje o Muito melhor... lindo também. É muito bonito, né? Tem o considerado hoje o melhor zagueiro do mundo, que foi o terceiro melhor jogador do mundo nessa temporada, que é o Van Dijk, né? Isso. Tem dois bons laterais, o Robertson na esquerda e o Alexander-Arnold na direita. E tem um trio de ataque sensacional, que é o Mané, Salah e Firmino. O meio de campo do Liverpool, pelo menos na minha opinião, é um meio de campo modesto. O Fabinho é muito bom marcador, mas os outros dois jogadores são modestos. Então eu acho que dá para o Arrascaeta se criar para cima da marcação, Everton Ribeiro, o Gerson, até porque o Gerson jogou na Europa recentemente, tem uma certa bagagem. O Bruno Henrique já jogou na Europa, jogou na Alemanha. O Gabigol também, apesar de não ter sido uma passagem brilhante. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo ofensivo, um jogo bonito de se assistir. Bom, eu gostaria de ver esse jogo. Quem vai ganhar? Eu não queria ver o Acho Flamengo que o Liverpool eliminado, tem um não. favoritismo, né? Talvez. Acho que pouco, Mas- pouco é, favoritismo. Mas que vai ser que o Flamengo tem condições de ganhar, tem. A Lívia comentou aqui que o Flamengo tem chances sim, porque o Liverpool já pegou times inferiores e passou sufoco para vencer. Sim. Inclusive o Liverpool ganhou o Crystal Palace esse final de semana do Campeonato Inglês 2-1, fazendo gol no final. O Firmino fez o gol e foi um sufoco. O Crystal Palace não é nenhum... cara, o Flamengo se jogar com o Crystal Palace... esqueceu O Flamengo também aqui. passou sufoco com O CSA, Flamengo- com o Goiás. O Flamengo, Diego Alves já jogou na Europa, no Valência. O Rafinha, Passou a vida super inteira campeão na no Europa. Bayern aí, a vida O toda. Felipe Felipe Luiz, Luiz, a mesma coisa. São os jogadores acostumados a jogar contra O adversários Arrascaeta assim. jogou Copa do Mundo, apesar de que ele fez um jogo que foi pro banco, mas jogou Copa do Mundo. Se muita gente achou que o Felipe Luiz ficou apagado porque sentiu a final sul-americana, numa final contra o europeu, certamente ele não vai ficar Ele vai escondido. ganhar e ficar mais à vontade. E ele não vai só se sentir porque muito mais à foi porque a vontade. questão do ambiente também, talvez pelo clima. Deu pra ver que no semblante dele que ele estava visivelmente incomodado com o ambiente, com o tipo de jogo que ele enfrentou, de marcação muito Mas forte. tem tudo para ser um grande jogo, Flamengo e Liverpool, se acontecer, acho que vai acontecer sim. Acho que o Flamengo não vai vacilar na semifinal, o Liverpool também não. eu também Mas acho futebol que- é imprevisível, a gente não sabe. Mas eu acho que não, acho que uma final muito possível, muito provável. E vai ser um grande jogo, vai ser muito bom ver esse jogo. Inclusive por um comentário que eu até fiz no último programa, que é os dois técnicos, né? Essa coisa da estratégia, de como um vai tentar anular o outro. Flamengo e River foi um duelo técnico, tático interessante também. Acho que Flamengo e Liverpool pode ser outro duelo fora de campo muito legal de ver, de observar o posicionamento dos jogadores, como cada um tentou vencer o adversário nesse sentido. E
peça por peça também. Tem a questão do camisa 9 da seleção, né? Tem a briga ali, Firmino, muita gente considera o Gabigol. Pode ser a disputa dos dois ali. Vai ser, se os dois jogarem, lógico. Vai ser a disputa de quem vai ser o 9 da seleção. Os dois possíveis 9 da seleção, os dois mais cotados. Quem for campeão não vai ser é o isso. 9. A briga, Não é isso, ganha mas... o título de centroavante. Mas isso pode falou ver, isso. mas Você está dizendo que o Ronaldo não deixa mais saudade. Isso pode pesar, não pode? Pô, os dois disputando o Mundial. De repente um faz o gol do título. Não, certamente. O Tite certamente vai estar lá vendo esse jogo. Isso Tá pesa lá pra... em loco, né? Em loco. Pra escolher quem vai ser o 9 da seleção. Assim, eu acho que quem, sei lá, desequilibrar nesse jogo, ele vai falar, não, eu quero esse cara. Se o Gabigol fizer 3 gols, sei lá. E vai falar, não, vamos botar o Gabigol lá fazer 3 gols. Até porque são Liverpool. 2 bons centroavantes e em boas fases, né? Cada um na sua respectiva Eu acho campeonato. O Firmino numa fase boa maior, mais tempo. E o Gabigol numa fase surpreendente. Surpreendente nesse ano. O cara tava fazendo gol de tudo quanto é jeito e Todos os jogos. Todos os jogos praticamente. Então também tem esse duelo, né? De quem vai ser o 9 da seleção, que os dois em campo ali, uma possível final Flamengo e River. Flamengo e Liverpool. O Flamengo ganhou a Libertadores, vai pro Mundial, mas também já garantiu vaga pro Mundial do 2021. Onde muda o formato. Né? Onde vai mudar o formato, vão ter mais clubes europeus. São 24 clubes no total. 24 clubes. Então, para você ver como esse título da Libertadores foi importante. Talvez esse Mundial, os europeus joguem com mais vontade de ganhar, né? Porque vai ter uma rivalidade local ali, vai ter mais de um time europeu, vai ter um apelo maior, uma promoção maior, vai ser vendido como uma Copa do Mundo de clubes, então talvez esse... Essa sim vai ser, né? Mude um pouco a visão que alguns clubes europeus têm nesse Mundial, que jogam muitas vezes, tirando o pé, botando time misto, desdenhando um pouco da competição. Vão ter mais clubes europeus também, né? Então, assim, a quantidade de vagas destinadas ao continente europeu será maior. E isso pode gerar uma rivalidade local ali. De repente vai um Liverpool e um rival local. Vai o Liverpool, difícil, um Everton aí, que é clássico da mesma cidade. Mas... pode ir um Liverpool e o Manchester. Manchester, não é uma rivalidade. Tá mal pra caramba, né? Mas é uma rivalidade da mesma cidade, mas é uma rivalidade do mesmo país. Então isso pode motivar também os times a jogarem melhor, mais focados essa competição. Os clubes europeus já emitiram um comunicado oficial ao UEFA que eles não estão gostando desse Mundial não, inchado não. Mas vamos ver, até lá, cara, o importante é o dinheiro. Se botar mais dinheiro, todo mundo gosta, todo mundo vai. O Rogério falou que tomara que o Flamengo repita o título de 81 contra o Liverpool e falou que vai ser um jogo difícil para o Flamengo contra o Liverpool. Vai. Não vai ter 5-0 não. Pode acreditar que vai ser um jogo difícil sim. Agora, olha só, o Flamengo foi campeão da Libertadores, a gente já falou muito de Libertadores, Mundial. Gabigol é maior que o Zico? Daqui a pouco a gente vai responder isso aí. Pra você, o Flamengo foi campeão na 34ª rodada. Ou seja, contra o Vasco. Procede isso, Rafael? O Flamengo foi campeão sobre o Vasco. O que vai pra história é isso. É isso que vai? Foi campeão em cima jogando. Vamos esclarecer. O Flamengo foi campeão brasileiro na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu ontem e teve um jogo sábado, né? Esse final de semana, e tem jogo hoje completando a rodada do Fluminense. Sim. Só que o Flamengo, o jogo contra o Vasco, que era o jogo do Flamengo nessa 34ª rodada, ele foi adiantado vai fazer quarta-feira agora, vai fazer 2 semanas que teve essa partida. Por conta da final da Libertadores, adiantaram a partida, o jogo contra o Vasco. Calhou do Flamengo ser campeão na 34ª rodada e esse resultado, esse empate que teve contra o Vasco há 2 semanas atrás nesse jogo adiantado, foi suficiente para o Flamengo garantir o título nessa rodada que passou ontem, 34ª. Então, teoricamente, a pessoa vai olhar lá a tabela, 34ª rodada, a tabela como um todo, vai ver que o Flamengo foi campeão nela e está escrito contra o Vasco. Só que o jogo contra o Vasco foi há 2 semanas. Você sabe que daqui a 20 anos... Então você eu estou vai ter que tentando aqui explicar argumentar. É bom você treinar esse Eu argumento. estou tentando argumentar aqui, não sei se está valendo a pena, mas... É bom você treinar esse argumento. Foi mesmo. campeão na rodada contra o Vasco, mas não jogando na mesma rodada, no mesmo dia que os outros demais jogos. É bom você treinar esse argumento, porque daqui a 20 anos vai chegar um jovem pra você e falar, mas aí o Flamengo foi campeão em cima do Vasco em 2010, 2019... Aí você vai ter que explicar tudo isso que você explicou agora. Porque agora tá recente, as pessoas entendem melhor. Mas daqui a 10, 15, 20, 50 anos, o que vai ficar pra história eu vou falar que não lembro, acabou. O que vai ficar, explicar nada. O que fica pra história é isso. Você vai estar velho, né? Pois é. Vai ter aquele garoto até lá um outro time aqui do Rio vai ter ganho outra Libertadores. Vai ter aquele jovem interessado por história do futebol, e vai pesquisar, e vai achar, olha aqui, foi campeão em cima do Vasco, cara. Eu vou perguntar pro meu tio vascaíno o que ele acha disso. Aí vai chegar Você lá. tá dizendo que eu sou o tio vascaíno. Tio Rafael, o que aconteceu em 2019? Vai falar, Vasco? O que é isso? Que vai estar meio Acabou, louco, né? Bom, o Vasco acabou no ano seguinte, eu ia falar. Parabéns, Flamengo.
Parabéns aos flamenguistas, aos nossos amigos que zoaram muito a gente. Nós também, né? A Lívia tá comentando aqui, ó, que o Vasco serviu pra dar mais um título pro Flamengo, que a freguesia é sempre. Ô, Olívio, esse pudim aí vai ficar difícil de rolar, hein? Parabéns aí pro Flamengo. A gente tá muito feliz, Flamengo, com esse título, cara. Pô, foi muito legal. Uma vitória pro futebol carioca Onde é que você viu o brasileiro. jogo? Eu não vi, eu tava vendo Quer Botafogo. me perguntar onde eu vi o jogo? Onde é que você viu o jogo, Rafael? Eu vi lá no Maracanã, na final FanFest. Você tava trabalhando. Como é que foi? trabalhando. Como é que foi? Ah, foi uma Quando você viu experiência... os rubro-negros explodindo, você Ah, foi uma... feliz, né? Assim, profissionalmente falando, foi uma experiência bacana, foi um momento... Profissionalmente. É legal, eu não torço pro Flamengo, então eu não torci, apesar de ter dotado toda a emoção que um jogo, uma reportagem em rádio necessita, já que eu fiz parte de uma transmissão de uma rádio. Deixei o profissionalismo todo lá nessa transmissão, mas não torço pro Flamengo. Então, pra mim, como não torcedor do Flamengo, não foi um dia bacana. Eu torço pra um rival do Flamengo, então... Você tava né? fingindo, então, lá. Tava sendo profissional. Mas assim, foi uma atmosfera bacana pro torcedor do Flamengo, respeitosamente falando. Foi legal ver a emoção nos olhos das pessoas, apesar de, pra mim, ter sido uma tristeza. O David comentou aqui, perguntou se por um pudim você vira flamenguista. Nem O por Quintino um. respondeu que por um não, mas por dois. Não, nem por 2, nem por 1000. Parabéns, Flamengo. Vamos falar também de outro time carioca que venceu na rodada, que foi o Botafogo. Quem? Tá lá na zona de rebaixamento. Na zona não, né? Mas estava ali, né? Perigosamente Na zona da confusão. vagando ali na zona da confusão. O Botafogo venceu o Corinthians ontem por Só uma coisa, 1 a 0. Botafogo venceu o Corinthians por 1-0, Corinthians do goleiro Cássio. Quem fez o gol? Gil Souza. O torcedor vascaíno O torcedor vascaíno tentou- nunca vai esquecer esse final de semana. Com alguns, eu vou 7 anos de atraso. 7 anos de atraso. 7 anos de atraso, o Diego Souza fez o gol no Cássio, aquele gol que ele não fez na Libertadores de 2012 contra o Corinthians lá no Pacaembu, e o Vasco foi eliminado. Mudou toda a história do futebol mundial aquele E o gol. Corinthians foi campeão da Libertadores daquele Mundial, dia. posteriormente Mundial, mundial porque o também. Vasco seria campeão da Libertadores, campeão mundial, hoje está em outro patamar, não é uma ironia ao Bruno Henrique, mas enfim. Ele acha que o Vasco foi eliminado nas quartas de final do Corinthians e o Vasco É, teria campeão. teria sido Não campeão. teria Não sido teve- final não nem teve final. Boca na final, não tem- Boca e o Santos do Neymar. Não na teve série. nada, O Vasco é. seria O torcedor campeão. vascaíno sabe que aquele ano seria do Vasco. Seria. Isso é superstição de torcedor. Mas aproveitando o gancho do Rafael de falar de mudança de patamar e não sei o quê, vocês acham que com esse título do Flamengo... Você não quer falar de Botafogo? Não, né? calma aí, só... Ninguém quer falar de que me Botafogo. veio Também esse- não quero. Me tudo veio esse bem, questionamento. eu não quero. O Flamengo já tá um patamar, alguns patamares acima dos times do Rio, mas você acha que esse título distancia muito mais o Flamengo em termos de... Eu vi muita criança que não se interessava por futebol começando a gritar Flamengo, o torcendo deles vai aumentar, o time vai ganhar muito mais, já ganhou uma bolada, vai continuar disputando título importante, porque já está garantido em Libertadores próximas e nesse Mundial de 2021. O quanto se distancia o Flamengo dos times do Rio agora, dos outros três rivais que não Acho que vivem dos- nada, nem de longe um bom Se momento. distancia muito. Já estava bem distante. Eu acho que qualquer agora tá título, visível, tá qualquer vendo? título de expressão já causa um distanciamento aos outros times. Então o Flamengo, por exemplo, tem 2 Libertadores agora. O Vasco tem uma, mas sem nenhuma pretensão futura, pelo menos nos 3 próximos anos, de conseguir com uma conquista de Libertadores. Tem que mudar muita coisa. O Fluminense não tem Libertadores, o Botafogo também Mas não. tem vice. O Fluminense tem um vice. Então, assim, fica uma coisa complicada de correr atrás. Mas não só isso, mas foi um final de semana histórico para o O torcedor do final de Flamengo. semana, a dinâmica de como os Tudo eventos que aconteceu, se deram também. a emoção da partida, da virada contra o River Plate, provavelmente entra no hall aí de maiores jogos da história da Libertadores como um todo, da maneira que foi. Sim. Então, assim, o torcedor do Flamengo, não sei, talvez o torcedor do Flamengo da nossa idade, da nossa geração, digamos assim, não vivencie de novo um momento como esse final de semana. Talvez. Talvez. A gente não Mas sabe. aí com esse investimento todo, talvez eles vivenciem Pode até mais. ser, uma pode vez. até investir, Flamengo já- vivenciar, mas a gente não A sabe. diretoria do Flamengo já disse que quer mais, né? Que não vai parar por aí, que quer... E ainda tem o Mundial, né? Então exatamente. esse ano pode ser um ano... E tem Libertadores ano que vem, se mantiver esse elenco, vai... Entra como favorito. já um entra dos como favorito favoritos. no pelo menos. Brasileiro, na Libertadores do ano que vem, o Carioca nem se fala, vai ser nadar de braçada. Que Junto disputa- com o Olaria ali, acho que É, é, bem que forte. disputa junto com a portuguesa da ilha que trouxe o Jobson. O Jobson, ó, a portuguesa da ilha, projeto aí pra ir É. ao Mundial com o Jobson aí. Futuro futebol carioca é portuguesa da ilha. O Flamengo foi campeão estadual, brasileiro,
continental e pode ser campeão E mundial. da Copa Mickey. E depois pode ser campeão interplanetário, que só vai faltar. Mas vale tríplice coroa? Porque a tríplice coroa histórica é o estadual, Copa do Brasil e brasileiro. Cara, eu acho que pro torcedor do Olha, Flamengo é uma tanto tríplice faz, cara. coroa É diferenciada, Não precisa, superior o torcedor até. do Flamengo vai até falar, cara, tudo bem, não chama de tríplice coroa, mas é maior Não, que a tríplice coroa. é mais que a, exatamente, lógico. é mais que a Nem tríplice precisa coroa. ser a Nem tríplice precisa. coroa, não é mais, entendeu? Mas Então, o que se convencionou chamar de tríplice coroa é o Sim, time ganhar o estadual, a Copa do estadual. Brasil e o brasileiro. Que poucos. Só o Cruzeiro conseguiu isso, né? só o Acho que Cruzeiro. só o Cruzeiro no mesmo ano. Pois é, e o Flamengo aí ganhando tudo. Vamos falar então do Do qual é o Botafogo. time aí que a gente tava falando? Comentário aqui do Rogério Lisboa, ele falou que gritou muito sábado e domingo. E domingo à noite ainda teve voz pra ir louvar na igreja. Até agradecer, né? Então, Tem torcedor que agradecer tem a que Jesus, agradecer. né? Agradecer a Jesus, isso aí. Quem o menino, qual é o time? Botafogo. Botafogo venceu o menino Corinthians. E o menino Juan, que aí tem se destacado nos últimos jogos do Botafogo. Né? É uma grata surpresa aí da divisão de base do divisão de base do Botafogo, nesse Botafogo. momento difícil que o Botafogo tem às vezes para escalar o time por conta de desfalques ou por conta de deficiência técnica do elenco. É legal ver jogadores da divisão de base se destacando, né? Botafogo Um momento importante pro momento Botafogo. importante, exato. É um momento geralmente os meninos da base são queimados ali, né? Jogado, pô, um momento difícil do clube. Mas ele tem se destacado, grata surpresa aí o E menino vitória essa é porque foi ofuscado esse jogo, Botafogo e Corinthians foi ofuscado pela conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do Botafogo, do Flamengo. Mas foi um jogo importantíssimo nas pretensões do Botafogo de se manter na primeira divisão. Né? Sem dúvida nenhuma. O Botafogo agora está com 39 pontos. Próximo jogo é a Chapecoense, quarta-feira, lá em Chapecó. Tem boas chances ali de conseguir uma vitória. A Chapecoense venceu o Avaí no Clássico Catarinense lá por 1-0, ganhou uma sobrevida. Mas acho que se o Botafogo, com essa vitória contra o Corinthians, vencendo a Chapecoense, de repente dá uma, né? Já vai para 42 pontos, dá uma aliviada. Tinha 43 esse ano livre no time do rebaixamento. Mas Porque a briga tá muito... a Chapecoense ganhou o Avaí, né? O Ganhou Avaí o já Avaí. rebaixado. Então a Chapecoense ainda tem um Tem alento Tem, ali, tem uma, mínimo, uma mas esperança. tem. Muita gente Então tá ela dando- vai transformar esse jogo contra o Botafogo no jogo da vida. né? Tem muita gente dando a Chape e o Avaí, o CSA como rebaixados, mas matematicamente eles ainda não estão rebaixados, ainda tem chance de se livrar e são times que nas últimas rodadas estão ganhando jogos, estão empatando, estão arrancando pontos de rivais diretos, então não são times mortos ainda não. Bom, falando ainda em zona da confusão e rebaixamento, o Fluminense joga hoje. Esse contra o sim CSA. tá na zona da Esse confusão. sim tá na E zona. joga com o CSA que ainda tem chance de se livrar, como eu acabei de CSA É comentar. o jogo do ano pro Fluminense no Confronto momento. direto, jogo do ano. A partida vai ser em Alagoas, ou seja, o Fluminense joga Hoje às fora de casa. 8h30. Onde o CSA é muito forte, torcida enche o estádio, aquela coisa de pressão, de time nordestino de fazer caldeirão. E é um jogo que o Fluminense esse ano tropeçou muito contra times da parte de baixo da tabela, tropeçou muito contra Contra o próprio CSA no Maracanã, o Fluminense perdeu. tropeçou muito contra os rivais, atualmente os rivais diretos, né? Porque são confrontos diretos. E é jogo pra ganhar e tentar respirar como o Botafogo respirou ontem, porque o Fluminense ganhando sai da zona, joga o Cruzeiro pra zona, se aproxima do Atlético, se aproxima do Botafogo, é muito do Botafogo, fica 1 ponto do Botafogo. Fica 1 ponto. E fica 2 pontos do Atlético Mineiro, 3 pontos do Atlético Mineiro, 3 pontos do Fortaleza, que também é adversário do Fluminense nas próximas rodadas. Enfim, o Fluminense dá uma guinada aí pra cima, melhora a situação se vencer hoje, e é jogo decisivo, tem que vencer. Porque, como o Rafael falou aqui agora há pouco em off, se o Fluminense perde, não tá rebaixado, lógico, mas isso vai causar uma crise, uma comoção ali, uma balbúrdia no Fluminense, porque tem essa coisa do rival, tá super bem, o Flamengo tá ganhando tudo, sobrando, o Botafogo ganhou ontem, respirou, o Vasco tá tranquilo, aí o Fluminense perde pro CSA, continua na zona, isso vai dar uma repercussão negativa enorme, então é jogo pra ganhar e respirar um pouco, porque senão piora muito as coisas que já estão muito ruins. Vai ter o retorno do menino Caio Henrique. O time Um do dos Fluminense. grandes jogadores do time hoje, lateral esquerdo, Caio Henrique, que é meia de origem, volante de origem, mas tá rendendo muito na lateral, jogando muito, inclusive sendo sondado por outros clubes de fora. Faz falta quando não joga. Comentamos aqui, o Flamengo inclusive já tá de olho, clubes europeus, ele é jogador do Atlético de Madrid e faz muita falta quando não joga, espero que volte bem hoje, porque o time precisa muito dele jogando bem. Então hoje tem esse jogo do Fluminense, importante, alô, torcida E tricolor. por um lado ele volta, por outro o João Pedro não joga, o João Pedro tá com uma virose, não joga, ele vinha ficando no banco Ele já. foi no SUS, aí fala que ele tá com a virose. Tá com febre e dor de barriga. Esse é o Fluminense que vai enfrentar o CSA, jogo O importantíssimo. João Pedro não vinha jogando, vinha ficando no banco, mas agora definitivamente não joga. Joga o Marcos Paulo no ataque com o Ione Gonzalez e no meio joga Ganso e Daniel. Ô louco, hein? O Fluminense vai jogar no 4-4-2 hoje.
O CSA é um adversário difícil jogando todo domingo, mas o Vasco recentemente venceu lá 3x0, né? 3x0, né? 3x0, de repente o Fluminense... O CSA faz alguns jogos muito difíceis lá, mas também tem jogos que eles jogam muito mal. É um time meio imprevisível. Então espero que hoje esteja um dia bem ruim. O Fluminense arrancar uma vitóriazinha lá porque tá precisando. E Vasco, a gente falou muito de Vasco também já nesse programa, vamos falar agora efetivamente do Clube Cruz Maltino, que não jogou esse final de semana, né? Porque já tinha dado o título pro Flamengo no jogo que foi adiantado lá, né? Isso. Mas o Vasco ainda tá jogando com o Libertadores, Rafael Fernandes. Ainda tem esse sonho lá no... Se o Fluminense e o Botafogo podem sonhar em se livrar do rebaixamento, o Vasco pode sonhar com o Libertadores. Tem, porque são Sonhar 6 é de pontos. graça. A diferença de pontos é pouco, é a mesma. A gente esqueceu de Mas mencionar. time é ruim, Lembrando né? que agora o G6 do Campeonato Brasileiro, no momento, é G8. G8, Né? Essa é a Porque reunião dos o- países, é a reunião dos países, né? com a economia mais desenvolvida. É, o G8. Porque o título do Flamengo abriu uma vaga, né, na classificação direta para Libertadores, porque o Flamengo agora, o G4 virou G5. O Flamengo e pode ter ajudado o Vasco, então. E as duas vagas de pré-Libertadores Não só pode, como são ajuda. 7. Só que o Atlético Paranaense, que também já está garantido na Libertadores por conta de ter conquistado a Copa do Brasil, ele está ali no meio. Então é G8 no momento. Sul-Americana, né? Sul-Americana? Não é? O Atlético ganhou vaga pela Sul-Americana. Atlético Copa Paranaense do ganhou a Brasil. Copa do Brasil e está classificado para a Libertadores. Tá, sim. Pra fazer Então, grupo, se direto. o Atlético Paranaense sair dali, se ele ficar, por exemplo, na 9ª colocação, na 10ª dali para baixo, vira G7. Mas enquanto ele estiver ali, no momento é É G8. E tudo indica E- que ele vai terminar ali. Sim, né? sim. Campeonato. Indica, entre os oito. Entre os 8. Então, no momento, a 8ª colocação é do Corinthians, né? Com Corinthians. 50 pontos. Que Perdeu perdeu ontem o Botafogo. Botafogo ajudou Essa o Vasco. vitória do Botafogo foi importante para o Vasco, se ainda quer acreditar em Libertadores. O Corinthians tem 50 pontos, o Vasco tem 44. Ou seja, são 6 pontos e ainda tem 12 pontos em disputa. São 4 Não faz rodadas. falta a vitória contra o Goiás. A vitória contra o né? Goiás. E o próprio Goiás ganhou ontem também, tá ali no meio. Exato. Então, só que assim, sinceramente, eu não vejo uma mobilização da diretoria do Vasco, de redes sociais, de torcida querendo lotar o estádio para... A torcida do Vasco vem comparecendo esse ano, é até louvável, em São Januário. Mas não há aquela mobilização se falando, vamos pela Libertadores, vamos em busca dessa vaga. Não há. Então, não sei se a diretoria quer essa vaga na Libertadores, não sei o que está acontecendo. Você acha que Ah, a o meio diretoria estranho, não quer? é meio O estranho. próprio Luxemburgo, quando dá declarações, entrevistas, ele Ele fala, mesmo que fala que não fala em quer. se livrar do rebaixamento. É. Ele dificilmente fala que a gente tá buscando Libertadores. Pois é, como se não tivesse, sabe que ano que vem não vai ter time pra isso, pra disputar uma Libertadores, e não quer pagar mico. Minha opinião muito sincera talvez seja essa, mas Eu acho que não sei. não sei, Eu acho que não é isso, vejo mas uma mobilização, matematicamente é possível, mas ninguém fala nada sobre isso. Eu acho que não é nem Isso tem isso. que ser dito. Eu acho que é entender, eles entendem que o time não é time pra isso. Eu acho que eles entendem que o time não planejamento é time pra de repente Corinthians, conseguir a por vaga, exemplo. mas agora entra isso e a diretoria não querer. É, que o O time Corinthians, vá, por vai. exemplo, é um discurso contrário. O Corinthians tem um determinado momento do campeonato, estava em terceiro, né, na colocação, mesmo jogando mal, mesmo a torcida criticando as atuações, ainda sob o comando do Fábio Carille. Aí o Corinthians começou a cair de rendimento e perder pontos, resultados. Então o Corinthians hoje está em 8º, mas até agora o atual treinador do Corinthians, o Diego Coelho, que é interino, fala: nossa meta é classificar para a Libertadores. Então é um discurso contrário, mesmo o time estando em decadência e o Vasco em ascensão, ninguém fala nada. Time de grande tem que Libertadores. pensar grande, né? Infelizmente o Vasco tá com essa visão aí. O Goiás fala em Libertadores, cara. Pois é. O Fortaleza Fortaleza tava fala em falando de Libertadores. Mas, O Bahia então, fala... torcedor vascaíno, se você quer ajudar o Vasco para a Libertadores, se é que o clube quer ir, matematicamente ainda é possível. Compareça aos 2 jogos em casa que resta, que é contra Cruzeiro e Chapecoense, 2 jogos que dá para o Vasco ganhar tranquilamente pela fase que tem os Ainda passam ajuda os dois os clubes. rivais, Ainda vai ajudar. ainda ajuda o Fluminense. Quem e o puder Botafogo. ir, compareça a São Paulo para apoiar o Vasco lá contra o São Paulo e contra o Bahia na penúltima rodada, porque Porque é muito possível, estranho mesmo, porque se o Bahia fala em Libertadores, o Fortaleza fala, o Vasco não tem o uma Goiás mobilização. fala, são clubes com todo respeito bem menores que o Vasco e o Vasco não fala em Libertadores, fica achando que tá bom se livrar do rebaixamento. Rafael falou do São Paulo, é o próximo jogo do Vasco, que é Jogo quinta-feira. difícil. Lá contra o São Paulo. São Paulo no empatou Morumbi. ontem, a torcida Empatou deve com o estar Ceará. revoltada com o Ceará tomou fora gol de casa, empate no tomou último gol no minuto. último minuto, a torcida deve estar revoltada, vai querer ganhar do Vasco de qualquer maneira. Então esse é o desafio do Vasco da Gama, rumo a Libertadores ou não. Vamos ver se a equipe do Vasco consegue. É isso hoje, querem? Se o Vasco Falar. consegue a vaga, a diretoria fala, vamos deixar pro outro. Vamos vender. A gente não Vamos quer pro não, próximo aí. Deixa O pro outra próximo que tá pessoa. vindo aí. Quem tá vindo atrás Quem tá aí? vindo É o atrás? Fortaleza? Dá pro Fortaleza essa Fortaleza, vaga aí. eu vou fazer um papel melhor. Dá pro Bahia. Vocês querem falar coisa de Flamengo? Mais não? Ô, Flamengo é campeão mundial.
Só o Flamengo é campeão E mundial. no Rio não tem outro Não tem igual. outro igual. Só Mengão campeão É mundial. bicampeão mundial. Aí, o Quintino já falou aqui que é um bi. Então é isso, O senhores. Gabigol é maior que o Zico? Eu queria meio que deixar isso pra lá porque não tem o Não. menor fundamento, né? Até o Quintino tá falando que não. Fred Luz disse que não. Não é, não é. Acho que Tudo nenhum sacanagem. flamenguista acha isso. Acho que nem a criança que se pinta Mas de Gabigol em acha 5 isso. meses, o Jorge Jesus é um dos maiores treinadores da história do Flamengo. Sim, Sem dúvida, sim. sem dúvida. E esse elenco já entrou pra história também. Não precisa ficar se comparando com o de 81, enfim. O- Parabéns, Flamengo. O próprio Fred Luz, na entrevista pro Diário do Rio, assiste a Mesa Viva, diz que o Zico é uma entidade do Flamengo. Verdade. Então o Gabigol pode até querer, pode ter futuro aí, mas nunca vai ter carinho da torcida como tem o Zico. Não tem como. Olha, E o Júnior? Mas o O Gabigol, Júnior comemorou, o Júnior... em questão, não tô entrando aqui no mérito de qualidade do Gabigol, não. Porque aí é totalmente questionável, comparado a outros jogadores que o Flamengo já teve. Mas em questão de importância e de relevância nos gols, nos títulos, o Gabigol tá ali no hall dos 5, talvez. Porque ele Muita gente falou, o Gabigol foi fez- muito protagonista do Flamengo esse ano em 2 conquistas importantíssimas para a história do clube. Sim, sem já dúvida. tá entre os grandes atacantes da história do Flamengo, ele já tá na lista Sem dos dúvida 5 maiores nenhuma. atacantes, com certeza, mas não é maior que o Zico nem aqui, nem Agora na você China. imagina se o... Muita gente comentou, o Gabigol fez 2 gols na final, o Zico fez 2 gols, só que o Zico não fez 2 gols na final, o Zico fez 4 gols, porque aquela Libertadores teve 3 jogos, Três o Flamengo jogos. ganhou 81, porque eram 2 jogos, mas caso um time ganhasse um, outro time ganhasse outro, abriu um terceiro jogo. O Flamengo ganhou aqui no Maracanã com 2 gols do Zico, perdeu lá no Chile, de 1-0, eu acho. Aí teve o terceiro jogo no Uruguai. Nesse terceiro jogo no Uruguai, o Zico fez mais 2 gols, o Flamengo ganhou de 4-1. 3-1. Então o Zico fez 4 gols em final de Então o Libertadores. Zico é o Gabigol de 81. O Zico é o Gabigol dobrado, triplicado. E se, quadruplicado. vamos imaginar, só pra gente encerrar o programa assim, mas só pra deixar uma provocação, e se ano que vem o Flamengo com mais investimento, um time mais forte, o É, Flamengo o tri. ganha a Libertadores com o Gabigol sendo protagonista No Maracanã. novamente? No Maracanã. Maracanã. E aí? E daí vamos deixar de discussão pro ano que vem, vamos esperar acontecer então. Não vai ter a mítica do Zico. O Zico, O jogou- Zico o Zico é... foi criado no Flamengo e jogou a vida inteira, praticamente a vida inteira no Flamengo. Realmente é diferente. É uma idolatria Cara, diferente. olha, meu amigo, eu não sei, são duas Libertadores sendo protagonistas. Eu até tô falando isso agora, que é uma só. É uma idolatria diferente. Não sei. É diferente, o Zico é Zico. Não sei. Vamos deixar É pra que nem responder. dizer que alguém vai ser maior que o Garrincha, pô. Ninguém, nem Zico é o maior que o Garrincha. Mas Muito o Botafogo menos é o mole. Zico. No Botafogo é mole passar o Garrincha porque ele só ganhou o Carioca. Se o cara ganha um brasileiro, já O é Gabigol é maior maior que o Garrincha, pô. O Gabigol O Campeonato Gabigol, ó, Brasileiro, com essa frase de Rafael Henrique ganhou o Fernandes, Libertadores sendo o protagonista. Gabigol é maior Não, que o o Garrincha é Garrincha. bicampeão mundial. Com essa, Brincando, Gabigol é maior que o Garrincha. Vamos Eu tô encerrar brincando. o programa. O Garrincha ganhou 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Com as Encerrar pernas tortas. O programa Jogando muito. acréscimos, porque o Gabigol é maior que o Garrincha, segundo o Rafael Henrique Fernandes. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês aí. Parabéns ao Flamengo e aos flamenguistas. Lembrando que você pode acompanhar o melhor conteúdo sobre Rio de Janeiro no Diário do Rio, diariodorio.com no site, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal no YouTube. Tem também o podcast do Acréscimos, que agora, né, tá bombando. Todos os aí. nossos podcasts Nosso podcast, todos os separados. programas. Daqui a pouquinho, pessoal, tem Mesa Viva, hein? A live do Mesa Viva hoje no Rio, com os programas, com os assuntos mais relevantes aí do dia para vocês. E também, como o Felipe falou, dos podcasts, tem todos os programas lá separadinhos agora, com seus canais próprios, o Mesa Viva, o Acréscimos, o Papo Quintino, Mariana Explica, enfim. Tá tudo lá para você curtir os conteúdos do Diário do Rio. Perfeito? Parabéns pra torcida do Rubro Negra, comemorem, festejem. Eu fiquei feliz pela felicidade de vocês. Lógico que eu sequei e secaria de novo, mas é legal ver as pessoas felizes comemorando um título tão Comemorem entre importante. vocês, não nos encham o saco. Valeu, pessoal. Valeu, Um um abraço. abraço. Até a próxima.